Olá, meus queridos, estamos iniciando mais um Contando Sertão e no programa de hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Estamos no Fevereiro Roxo e essa campanha ela tem o intuito de conscientizar a população sobre a fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer, para que elas sejam identificadas ainda na fase inicial e para que os seus sintomas sejam controlados ou retardados, oferecendo a melhor qualidade de vida aos pacientes que sofrem com essa doença. E para o nosso programa de hoje, eu estou aqui na sede da Associação dos Amigos Fibromialgicos do Ceará, aqui em Quixeramobim, e vou conversar com algumas mulheres incríveis que sofrem com fibromialgia, uma das doenças que fazem parte da campanha do Fevereiro Roxo, e o objetivo do nosso programa de hoje é fazer com que você aí de casa entenda um pouco mais sobre essa doença. Bora lá? A gente tem muita coisa para aprender hoje. Ela é uma síndrome reumática caracterizada aí por dores difusas no corpo, fadiga crônica, insônia. E aí tem outros sintomas juntos também, que é a síndrome do intestino irritável. A pessoa com fibromialgia, ela tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de memória, de concentração. Então, por que é uma síndrome? Porque é um conjunto de sintomas que vai caracterizando com a fibromialgia. O ponto, assim, master de identificar a fibromialgia é através dessas dores difusas mesmo. E por ser um diagnóstico que não tem como ter ali um exame laboratorial, não tem nenhum exame que mostra que a pessoa tem fibromialgia, que detecta ali em papel, ela sofre muito preconceito. Então, o diagnóstico, ele é desenvolvido através do exame clínico com um médico especialista em dor. É muito importante a gente frisar isso, porque as dores existem, ela é real no corpo, porém não tem um papel ali que mostra que ela tem a fibromialgia. E uma das convidadas desse nosso programa especial sobre fibromialgia é a Joyce Mila. Seja bem-vinda, Joyce. Prazer receber, conversar com você, para você contar um pouquinho pra gente como é. E para iniciar, eu queria saber um pouquinho quem é a Joyce. Quantos anos a Joyce tem? Se você é daqui de Quixeramobim, conta pra gente um pouquinho sobre você. Sim, eu sou daqui de Quixeramobim, eu tenho 14 anos. Eu estudo na escola Maria Pimenta. Eu não nasci aqui, mas eu cresci aqui. É isso. Você nasceu aonde? Eu nasci em Caucaia, Fortaleza. Mas desde pequenininha veio pra cá, pra Quixeramobim? Sim, não, eu nasci lá porque a minha mãe foi fazer uma viagem e acabou tendo lá. Mas sempre a sua família é daqui de Quixeramobim mesmo? É de Minerolândia. Minha família é de Minerolândia, aí quando a minha mãe cresceu um pouco, a minha avó se mudou pra cá. E desde então elas moram aqui até hoje. Então você é estudante? Você está em que ano? 9º ano. E você gosta de estudar? Como é que é a sua relação com a escola? Gosto de estudar. Tem algumas matérias assim que, né, é meio dificultoso pra gente, mas é muito bom estar na escola onde a gente convive com os nossos colegas. Faz até a gente esquecer um pouco das nossas dificuldades e tal. E você já tem alguma profissão definida? Já sabe o que quer seguir ou ainda está descobrindo? Não, eu tenho uma, mas eu não sei se é a que eu quero daqui pra eu entrar na minha faculdade. Qual seria? É psicologia. Psicologia. Você gosta dessa área? Sim. Então, quem sabe, né? Daqui uns anos a gente tem uma futura psicóloga aí pra também estar junto aqui, trabalhando com todo mundo dessa galera da fibromialgia, né? E vamos entrar nessa questão da fibromialgia na sua vida. Você é muito nova, você só tem 14 anos, né? E descobriu, como foi esse processo para você descobrir que tinha fibromialgia? Como foi que iniciou para você? Em 2018, a gente... Então você era mais nova ainda, mas tinha quantos anos? Eu não sei, acho que eu tinha 10 para 11, por aí. A gente... Não, na verdade eu estava sentindo umas dores quando eu andava muito, bastante. Quando eu fazia muita atividade física, eu sentia bastante dor. E aí eu comecei a reclamar pra minha avó, pra minha mãe, que eram as pessoas que eu convivia. E aí a gente começou a ir procurar médicos, né, para saber o que era aquilo, o que se tratava. E aí os médicos sempre pediam exames, a gente fazia, mas tudo dava
Normal, tava normal. Só a minha anemia que tava um pouco alterada. Ali, no caso, precisava de sangue, né? E aí, a gente começou a fazer mais exames, e toda a vida era essa mesma rotina de exame. Não chegava a um diagnóstico? Não tinha um diagnóstico certo. A gente até suspeitou que era lúpus no começo, mas aí essa hipótese foi descartada quando a gente fez os exames, né, de lúpus. E aí a gente continuou fazendo mais exame. E, tipo assim, eu já tava tão traumatizada de agulha que eu falei pra minha mãe que eu não queria mais se fosse pra estar nessa mesma rotina de... E continuava sentindo as dores? Sim, continuava sentindo as dores. Aí minha mãe falou que não era isso que ela queria, de todos os meses eu estar sendo curada por uma coisa que... Ninguém sabia, não conseguia descobrir, né? E os exames estavam todos normais, né? Então, não tinha por que fazer os mesmos exames sempre. E aí, ela marcou uma consulta com a tia do meu irmão lá em Fortaleza, com a reumatologista. Aí a gente foi para a reumatologista no final do ano de 2020, foi em 2020, e aí a gente começou... Todo esse tempo ainda, desde 2018, 19, 20, você ainda sem descobrir o que estava acontecendo com você, né? Sim. E aí, quando a gente chegou lá na reumatologista, ela pediu mais exames. Só que antes da gente ir para a reumatologista, a gente tinha ido numa clínica particular. E a doutora tinha pedido os exames que era só para adulto fazer. E aí, essa reumatologista achou muito estranho, porque nunca tinha visto uma doutora reumatologista também pedir exames tão específicos assim e para adulto. E aí, quando ela viu os exames, ela disse que ia estudar, porque não era normal, né, uma criança fazer exames de adulto. E aí, E você chegou a fazer os exames? Você fez fiz os exames e levei. E aí, ela pediu outros exames, que era feito lá mesmo no hospital, Albert Sabin. E aí, a gente voltou para casa. Depois de 3 meses, que é assim, a gente volta de 3 em 3 meses lá, ela pediu mais alguns exames e perguntou o que era que eu tomava para minha anemia, porque ela tinha visto nos exames, né, da minha anemia. Tinha anemia muito forte, né? Sim. E aí eu falei que era o remédio Combiron que eu tomava, e aí ela aumentou só a cápsula por dia. Eu passei a tomar 2. E aí no 3º mês que a gente voltou lá, ela começou a me medir, a me marcar com régua, com um montão de coisa. Ela me deitou numa cama, foi estudar tudo aqui em mim, apertando se doía ou não. E ela falou assim: mãe, é a notícia assim que a gente não gostaria de estar dando, principalmente para uma criança, mas ela tá com fibromialgia. E aí ela imprimiu um livrinho assim, que explicava o que era fibromialgia, o que era que podia amenizar a dor, porque parar de doer não iria, é uma doença sem cura, mas o que ia me ajudar a amenizar a dor. E, tipo assim, ela disse esportes que eu podia fazer, um montão de coisas tinha escrito nesse livrinho. Deu toda uma orientação para você e para sua mãe começarem a entender mais ou menos como funcionava, né? Sim. E aí parece que quando a gente descobriu essa doença, parece que as dores, assim, estamparam em mim. Porque antes não era tão doloroso quanto hoje. Eu ia até dizer, porque foram mais de 2 anos, né, você tentando descobrir. Teve um alívio de você descobrir o que é que estava acontecendo com você, mas também teve o peso da notícia de qual era o problema, né? Sim, e querendo ou não, a fibromialgia, ela afeta muito o seu psicológico. Então, tipo assim, se alguém te magoa, vai afetar a você, sabe? Tipo, você vai começar a sentir uma dor no seu corpo. Isso é muito chato, muito ruim. A fibromialgia, ela não tem uma causa hoje, uma etiologia, a gente fala de etiologia, né? Uma origem que a ciência, ela explica. Mas a gente pode perceber, através de toda a questão psicossomática, né, a questão da medicina, como elas foram mudando e como a gente já tem um olhar muito mais simbólico para a doença, a gente pode já entender e justificar como a fibromialgia, ela tem raízes e muitas raízes emocionais. Por quê? Né? A gente tem um trauma na infância que é guardado lá no
nosso sistema límbico, que é o sistema da nossa imunidade. O nosso sistema imunológico está lá no sistema límbico. Então, o trauma com a imunidade, elas conversam. E a forma que o corpo tem para expressar é onde esse trauma representa. Então, no caso da fibromialgia, onde que vai representar? Nos músculos, na rigidez muscular. Porque... E quando a gente descobriu, eu fiquei muito triste. Eu passei a sentir mais dor ainda. Isso aqui meu ficava muito inchado. As minhas pernas ficava muito inchado. A minha mãe, de primeira, ela não soube lidar. Eu acho que ela tá aprendendo mais hoje em dia. Agora, depois de muito tempo também, né? Ela tá aprendendo ainda. Porque às vezes ela se estressa e grita comigo. Isso me afeta. Muito, muito, muito mesmo. E aí depois que a gente descobriu que era fibromialgia, a gente voltou mais uma vez lá. Aí dessa vez ela já pediu exames para poder ver como é que tá, né? Porque através de exames não dá pra ver. Mas se for alguns exames assim, ela consegue entender. E aí ela passou um relaxante muscular, porque a fibromialgia também afeta o sono. A gente às vezes não consegue dormir, peleja e não consegue. Eu tenho muita dificuldade de dormir no claro, eu não consigo dormir, eu preciso dormir no escuro. E aí ela passou um remédio para eu conseguir dormir melhor, porque eu não estava conseguindo, era muito insônia. Os meus sonos parece que toda hora tem um som diferente. É muito, assim, sei lá, estranho. Você não consegue descansar, digamos assim. Não. É um sono. É como se o meu corpo dormisse, mas a sua mente não. Não dorme. E aí, esse relaxante muscular, ele ajuda a dormir melhor. Pois é, assim, escutando você, a gente vê a dificuldade que ainda é para poder ser diagnosticado, né? Uma fibromialgia, ainda mais numa criança, que ninguém, eu acredito que talvez nem estavam possibilitando, né, que fosse algo relacionado a isso. E realmente existe ainda muito aquele estigma sobre a fibromialgia. É muito difícil você encontrar pessoas que possam discutir sobre o tema, e ainda mais para vocês que tinham acabado de descobrir isso daí. E você falou sobre também essa dificuldade que teve dentro de casa. Como é que foi para vocês, em casa, descobrir e tentar se adaptar nessa nova realidade? Porque agora que vocês já sabiam o que era, né, como é que foi para vocês esse período em casa? Assim, de primeira foi muito complicado. Porque as pessoas, elas julgam muito achando que, tipo, não é nada. Mas, na verdade, é muita coisa. Eu acho que a gente não escuta muito isso quando se fala sobre a fibromialgia, né? Que, você tá fazendo muito drama, não é tudo isso. E ainda existe muito esse estigma sobre isso, né? Isso é uma das coisas que a gente tá querendo também mostrar para você que tá aí de casa, sobre qual é a realidade de uma pessoa que sofre com a fibromialgia, né? E aí, de primeira foi muito difícil por conta disso, que as pessoas achavam que não era nada, que era só uma dorzinha, mas dava para arrumar uma casa, dava para se levantar e arrumar a sua cama. E não é assim, para quem vive, para quem passa, para quem sente, é totalmente diferente das pessoas que estão vendo só. Porque às vezes a gente se levanta, arruma a casa, droba os lençóis e... só a gente mesmo sabe como é que tá por dentro, sentindo de dor. A gente faz porque é a obrigação da gente. Tipo, lá em casa, é só minha mãe só e eu. E quando a gente não passa o dia no colégio, a gente fica em casa. Então, eu ajudo ela lavando uma louça, drobando os panos da cama, varrendo uma casa, que é o que eu posso ajudar. Mas, às vezes, eu não consigo nem levantar da minha cama pra olhar um celular. Eu não consigo mexer no celular por conta das dores. Eu não consigo levantar para dobrar um pano de uma cama, entendeu? Então, as pessoas acharam no começo, tipo assim, isso é drama. Se levanta, vai fazer isso, mulher. Tu é tão nova para sentir essas coisas. E, tipo assim, isso foi me afetando, como eu falei. Então, assim, a gente descobriu em 2021. Então, no final de 2021, foi assim, um ano que eu me perdi completamente. Eu não fiz mais atividade de casa, na escola, eu não fiz mais atividade da escola. Eu me desliguei, assim, dos estudos, não me interessei mais por conta de palavras, assim, de que não era nada. Inclusive, não só as pessoas de fora, como as pessoas de dentro da minha casa mesmo. Tipo,
A minha mãe, ela não tanto porque ela tinha estudado já e entende mais ou menos um isso. pouco, né? Mas, tipo assim, as minhas tias, por exemplo, foi muito difícil para elas entenderem o que eu estava passando, entendeu? Mas hoje em dia, graças a Deus, elas entendem o que eu passo. Que eu não posso fazer tudo, que às vezes quando ela me chama para uma viagem, não é porque eu não quero, é porque eu não posso, eu não consigo ir por conta das dores. E é muito chato você estar num lugar onde você tá sentindo dor e as pessoas estão se divertindo. E você nem consegue se ligar no que tá acontecendo por causa que você foca nas dores. E falando essa questão de que você ficou desmotivada, né, nas aulas e tal, e agora, né, a gente tá iniciando o ano letivo. E vai ser a sua primeira experiência sabendo que tem a fibromialgia na escola. Já iniciou, né, as aulas, você já começou aí. Como é que tá sendo para você esse início, essa reintrodução, né, na escola? Assim, quando a gente recebeu a notícia que começa as aulas dia 14, eu estava muito ansiosa porque eu não via a hora de sair de casa, porque como a gente passou muito tempo em casa por conta da pandemia, é bom a gente ver novas pessoas, né, os nossos colegas, rever para colocar os assuntos em dias. É muito legal isso. E eu fiquei muito ansiosa para poder voltar às aulas. Só que aí, como eu falei, né, afeta também. E aí eu comecei a sentir um pouco de dor, mas daí eu tomei o remédio e passou. Te afeta tanto que você não consegue nem levantar para tomar um banho. Isso é tão ruim, sabe? Mas eu tô criando muita expectativa para o ano de 2022, que tipo assim, essas dores venham amenizar. Não é porque eu quero que aconteça, não é porque eu quero que tenha as dores. Elas vêm, surgem do nada. E eu não posso fazer nada. Você não sabe quando as dores vão surgir, né? Não sei. Mas eu tô criando muita expectativa que eu possa me dedicar o suficiente do que eu não me dediquei ano passado. E você, como uma pessoa que sofre com essa doença, o que é que você sente ainda de precariedade para com as pessoas que têm a doença? O que é que você sente que falta ainda de apoio do governo, dos hospitais? O que é que você sente? Assim, muitas das vezes a gente não tem a condição de comprar um remédio, por exemplo. Né? Às vezes tem uma conta que é mais importante do que o remédio. Porque, tipo, se a gente não pagar uma luz, corta, né? E aí é pior. Não que a doença não seja grave, mas às vezes o dinheiro sim, entendeu? Se você não pagar uma luz, ou tipo assim, o meu remédio acabou hoje, mas ontem eu paguei a luz, eu nem me lembrei do remédio. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu acho que não só o governo, mas com parceria com a prefeitura, deveria disponibilizar remédios para esse tipo de pessoa, porque às vezes a gente não consegue, sabe? Tipo, tem um remédio que ele me ajuda bastante, e eu tomo ele uma vez, ele é R$70. Então você imagina, comprar um remédio toda semana, que só dura uma semana, 7 remédios. Então, R$70 toda semana. Eu não tenho conta para pagar, mas a minha mãe tem, né? E não tem só eu dentro de casa, tem os meus irmãos. Então, assim, a gente precisa pagar uma conta e aí tem que deixar o remédio de lado por uns dias e vem a crise, você começa a sentir dor. E aí, como é que faz? Porque não tem dinheiro para comprar aquele remédio, né? Aí a gente tem que pedir emprestado e aí no outro mês já tem que tirar novamente para poder pagar o que estava devendo. Então, assim... É um ciclo sem fim, né? Isso. Então, assim, disponibilizar remédio, né? Remédio, assim, atividade física, porque você tem que estar correndo atrás e as pessoas não entendem que é realmente uma necessidade. Tipo, faz tipo, uns 5 meses que eu tô na fila de espera para ir pra psicóloga. E aí eu vou chegar lá em Fortaleza e falar o que para minha reumatologista? Que não tinha vaga. Natação, a gente tem que pagar. Dança, a gente tem que pagar. Essas coisas assim que eu acho que deveria ter mais um atendimento especial para as pessoas que sofrem com fibromialgia, sabe? Gente, o que eu queria dizer para vocês é que se você vê uma pessoa que sofre com fibromialgia, não deixe de ajudar, porque
é horrível o que a gente sente, é muito difícil, é dores insuportáveis, sabe? Então, se você tem uma pessoa na sua família, não deixe de procurar a gente aqui, procure um apoio, uma pessoa que possa conversar. É isso. E fibromialgia não é brincadeira, é realmente uma doença muito grave. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha galerinha, eu sou Wanderson Araújo, vocalista do Forró Mastruz com Leite, e eu também estou juntinho com a galera da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação. Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial e também com cursos integralmente à distância. Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história, consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário. FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Continuamos firmes em nossos propósitos. O que nos inspira, o que faz nossos olhos brilharem e nos motiva é querer sempre mais. A Cocalc é movida por energia, desafio e oportunidade. Assim, todos os dias alcançamos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando sempre o futuro como um assunto do presente. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. E continuando nosso programa sobre fibromialgia, nós vamos conversar agora com a Elcivanda Maciel. Seja bem-vinda, Elcivanda. Um prazer recebê-la aqui no nosso Contando Sertão. E vamos conhecer mais um pouquinho, né, sobre essa doença que ainda tem tantos mitos, né, e tantas histórias ainda que a gente não conhece. E para iniciar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Elcivanda, de onde surgiu a Elcivanda, para a gente dar início à nossa conversa. Como a Amanda falou, sou Elcivanda Maciel, sou radialista,
tenho 47 anos, mãe de uma adolescente, 17 anos, sou natural daqui de Quixeramobim e tenho o diagnóstico de fibromialgia eu só tive em 2014, mas que eu sinto dores há muitos anos, em torno de 20, 22 anos. Então, assim, vamos começar a falar agora um pouquinho sobre a fibromialgia, né, Silvanda? Eu acredito que hoje existe um pouco mais de facilidade, ou não, de descobrir a fibromialgia, né? Mas como você falou, há 20 anos atrás, creio que nem se escutava falar sobre fibromialgia. Nunca, esse nome é até difícil de dizer, trava a língua mesmo. Acredito que nem se passava pela cabeça das pessoas dizer que tinha fibromialgia, né? Então você já começou dizendo que 20 anos sentindo dores, né? Como foi que iniciou essas dores? Quando foi que você começou a perceber que essas dores começaram a aparecer para você? Olha, todos os dias era muito desafiador acordar, né, ter que ir trabalhar. Muitas vezes eu levava meia hora ou mais para levantar, né? Então você se virava de um lado, se virava do outro, e chorava, porque a fibromialgia ela causa muita depressão, né? Então era uma coisa que foi um dos primeiros sintomas que eu apresentei. E aí eu ficava naquela dúvida do que fazer, até que chegou um dia, né, de que uma pessoa me deu a mão e eu fui para Fortaleza. E aí comecei a passar de um médico para outro, e nada de resultado, e passava para outro, e assim foram anos. Né? Eu só vim conseguir ter uma participação com um reumatologista muito tempo depois. Mas que esse diagnóstico eu só vim ter realmente em 2014. O profissional hoje que eu nem sabia realmente o que era. E na verdade o médico nem disse. Nem disse que né? seria. Quando ele me deu um atestado de trabalho, foi que eu vi lá o nome fibromialgia. Né? E aí eu fui pesquisar. Né? Mas que para mim as dores eram tão intensas que para mim não fazia diferença do que realmente era. Não importava o nome, né? Importava que queria que elas fossem aliviadas, né? Aliviadas. E sobre o médico, né, que hoje atende a fibromialgia. Existe um médico específico para isso? Eu vi você e a Joyce falando sobre reumatologista. Eles são as pessoas que atendem ou não? O reumatologista é uma das pessoas indicadas, né? A isso. Isso. E o especialista em dor. De todos esses anos, eu vim ter realmente uma melhora mais significativa de uns 2 anos para cá, quando eu consegui um especialista em dor que atendia no Hospital do Sertão Central aqui em Quixeramobim. Né? E a partir daí eu consegui ter uma melhor qualidade de vida. Eu cheguei a tomar 21 comprimidos dia, então era assim desesperador. E mesmo assim, ainda não tinha que trabalhar com todas aquelas limitações, fazendo, como diz o ditado, das tripas, coração, mas era preciso, né? Então, a pessoa que tem fibromialgia tem que ter, acima de tudo, um pouquinho de fé, né? Porque é o que eu digo, que é o que me levanta todos os dias. Ter fé um pouquinho, né? Para poder aguentar esse dia a dia. E foi esse processo de 20 anos, até você ter mais ou menos um rumo, né, para seguir. Porque, como eu falei com a Joyce, a fibromialgia ainda está sendo descoberta, digamos assim, né? Ainda não existe muitos tratamentos específicos para ela, ainda não existe tanto alívio, né, para vocês, como essas dores que vocês sentem, sobre a questão da depressão. E como é que você tem lidado com a fibromialgia durante esse tempo? Eu sou de pensar muito positivo. Eu sou de pensar, de focar no que é bom. Eu não procuro focar na dor. Eu procuro focar no que é essencial. Eu preciso viver,
eu preciso lutar, eu preciso trabalhar, eu preciso me sentir bem. Então, por mais difícil que sejam as situações, eu não olho para eu tenho fibromialgia. Não, sinceramente, eu sou assim. Então, já aconteceu muitas vezes de eu ir para alguns lugares, por exemplo, teve uma época que eu fui a um final de semana para praia com meus amigos. E aí, todos os dias, eu lá em crise, muitas dores. E eu tinha 3 dias para curtir, né? Eu decidia, ou eu ia curtir, ou eu ia ficar de cama sozinha. Tomava um relaxante muscular e ia. No último dia, nos 3 dias, né, no terceiro dia, eu achava que eu não ia aguentar, de tanta dor que eu estava sentindo. Mas eu decidi ir. Tomei um relaxante muscular quando fui e quando eu chegava eu tomava outro. Né? Por que que eu faço isso? Porque eu preciso ser mais forte que a dor. É fácil? Não é. Não é. Mas você tem que optar por viver, assim, né? Então, no trabalho, muitas vezes, quantas vezes eu não consigo pegar o telefone? Quantas vezes eu não consigo sentar na cadeira? Já saí do trabalho quantas vezes direto para a UPA? Mas mesmo assim, eu não baixei a crista, como dizem, né? Então, eu procuro sempre, sempre focar no lado bom. Porque dor, todos os dias a gente sente. Tem dias mais desafiadores, tem, né? Mas a gente precisa lutar, a gente precisa viver. É isso. É isso, né? E a fibromialgia ainda é uma doença que sofre muito preconceito, eu poderia dizer essa palavra. Porque como é algo que só quem passa, entende, né? Só quem passa, só quem está lá sentindo é que consegue demonstrar alguma coisa. Como é que vocês lidam com essa questão do preconceito? Porque ainda existe muito essa questão das pessoas falar, não está sentindo nada não, é drama. Como é que vocês lidam com isso, você especificamente? Como é para você essa questão do preconceito em relação à fibromialgia? Eu confesso que há algum tempo atrás já foi mais desafiador. Eu comecei a fazer um curso para eu melhorar minha autoestima, né? E nesse curso, com essas técnicas, eu aprendi a lidar com as situações. Então, antes, quando eu estava lá, mesmo com dor, mas lá tentando sorrir, tentando dar o meu melhor no meu trabalho, e quando às vezes isso não era possível, que alguém dizia alguma coisa, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu derramei lágrimas, né? Por você ter esse preconceito, né? Então, com palavras que doíam a alma. E aí eu chorava muito, eu ficava muito mal, mas hoje eu já não me importo, sabe? Então, quando as pessoas dizem alguma coisa, eu só lamento por ela, não compreender. Então, é fato, né? A gente sente. Então, por mais que às vezes você veja assim, tá sorrindo, você tá bem. Uma vez eu encontrei um colega meu no caminho, que eu estava indo trabalhar, ele disse, ai que bom lhe ver, você tá tão bem. As lágrimas responderam. Porque eu não estava nada bem, eu estava em crise de dor. Mas eu tenho como meta uma frase, né? Alegrai-vos no Senhor. Então, eu busco levar a minha alegria, o meu sorriso, por mais que dentro de mim eu esteja assim aos pedaços. Eu confesso para você, eu não digo isso para me vangloriar de forma alguma, né? Eu digo porque é uma realidade. Então, quem me conhece sabe que é assim. Eu consigo sentir a forma como você fala, quantas vezes é difícil as pessoas acreditarem em algo que vocês estão passando, né? E durante esse tempo, né, que você descobriu a doença,
Você acredita que teve algum avanço da medicina, algo que pudesse, de alguma forma, ser de grande importância mesmo para a saúde de vocês, para melhorar a questão de vida mesmo, de melhorar um pouco o dia a dia de vocês? Você acha que nesse período, desde que você descobriu a doença até hoje, teve algum avanço? Olha... Ou acha que ainda tem muita coisa para caminhar? Muito. Assim, porque a gente gostaria que esse avanço tivesse aqui em Xeramobim, em primeiro caso, né? Hoje nós somos em torno de 75 pessoas aqui em Xeramobim que têm fibromialgia diagnosticada. Então, assim, a gente não tem apoio, né? Então, nós precisaríamos de psicólogo, de psiquiatra, de fisioterapeuta, de uma hidroginástica, enfim, nós não temos isso. E é o que é mais desafiador, né? Porque quando você tem caminhar meios, sem nenhuma rede de apoio, né? Quando você tem uma rede de apoio, é essa palavra mesmo, você consegue driblar muitas situações, né? Principalmente na parte psicológica, que é uma das áreas mais afetadas para gente que tem fibromialgia, né? Porque quem tem fibromialgia normalmente tem depressão. Então, assim, a gente não tem apoio de jeito nenhum. Na parte medicamentosa, é uma medicação muito cara, né? Então, há uns 3 meses, se eu tivesse que comprar a minha medicação todinha, o que eu recebo no mês não dá. Não dá. Isso só para os medicamentos, só né? Fora coisas do dia a dia, né? Luz, e assim, água, pagar um médico você não tem como. Ou você paga a medicação, ou vive, né? Ou sobrevive em casa. Então, assim, a gente precisaria muito, a gente precisa muito de que sejamos vistos com bons olhos, né? Que a gente tenha essa rede de apoio, de pessoas que nos deem a mão. É preciso ter força, fé, olhar para o alto e ver que a vida é bela, que é preciso seguir avante, que é preciso confiar, porque sem essa fé em Deus a gente não consegue dar nenhum passo, né? E eu tenho uma frase para encerrar, que é essa que me faz caminhar todos os dias. Deus me dá força na proporção das minhas necessidades. Frase de Santa Teresinha. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, meus amores, eu sou o Júnior Gomes e eu tô passando para dizer para vocês que eu tô muito feliz de também fazer parte da programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil.
Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt, planos odontológicos. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, aqui fica. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. E para encerrar o nosso programa de hoje sobre fibromialgia, a gente já aprendeu muito até agora, mas agora eu vou conversar com a Nádia Daquilô, ela que é presidente da associação aqui do Ceará, é a única existente até hoje, então isso é muito importante a gente saber. E a gente vai contar um pouquinho da associação, sobre como é que tem sido o trabalho feito aqui e um pouquinho sobre você, Nádia. Queria que antes da gente falar sobre isso, você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, para a gente dar início à nossa conversa. Eu atualmente estou morando em Quixeramobim, porque sou filha de Quixeramobim, né? Minha família toda é daqui, e aí eu retornei, eu morava no Rio, e retornei e estou aqui. Quando eu cheguei aqui, há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu comecei a sentir sintomas muito diferentes de algumas dores que eu já sentia. Eu acho até que a minha fibromialgia ela não foi identificada erroneamente. E aí eu me contaminei muito de medicação por conta a investigação, ela se dá por exclusão. Então você vai fazendo muitos exames até chegar a fechar o diagnóstico. Então eu tinha uma vida profissional bastante produtiva, e sempre trabalhei muito, sempre fui muito dinâmica, e de repente me veio uma inércia, uma fadiga, a situação de não dormir e sentindo dor 24 horas, que foi realmente depois que eu tive uma chikungunya, que ela acrescentou mais sintomas, que é identificado na pesquisa de diagnóstico como um deserto que a gente vai ter que atravessar, porque não tem como não ser assim. O médico que faz o nosso diagnóstico, ele tem um trabalho de investigação perfeito. E aí, quando a gente já recebe o diagnóstico, que foi o meu caso, que eu já estava morando aqui no Ceará, em Quixeramobim, eu tive o fator tristeza, surpresa e desafio foi assim uma coisa avassaladora. Mas ao mesmo tempo, como eu achava que era uma pessoa muito produtiva e trabalhava muito, eu entendi assim, eu vou lutar pela doença e eu não quero que isso me pegue. Comecei a estudar tudo, o que era, né? O que você estava enfrentando? Há países que a doença é mais investigada que no Brasil. Aqui nós estamos muito atrás, muito. Inclusive, nós temos tratamento nós temos um convênio internacional, o INSS, que as pessoas inclusive não sabem, com a Itália.
E se por um acaso você achar que aqui você está sendo desassistido, você pode migrar para a Itália, e lá você tem recurso, onde aqui nos falta todos os recursos. Um paciente fibromialgico, no contexto que eu já convivo, que é no Nordeste inteiro, a gente tem uma interface muito boa com as presidentes de associação do Nordeste, inclusive do Rio Grande do Norte, do Maranhão, de São Paulo, do Rio. A gente até já sai do Nordeste, né? A gente procura informações, mas está muito, muito aquém. Com relação ao nosso tratamento, é que é uma coisa muito danosa, porque o paciente fibromialgico, ele tem por si só de enfrentar uma situação totalmente adversa por conta do preconceito, por conta do julgamento. Quem está na vida profissional sofre muito com as condições de você não cooperar com a empresa, não produzir para a empresa, e isso vira um ciclo vicioso de que você precisa se tratar, se afasta, aí você continua fazendo o seu tratamento, mas você observa que as condições de retornar ao trabalho é impossível de você produzir. E aí você busca o INSS, a Seguridade, e você também não tem. Porque nós temos um problema muito grave. Nós que somos usuários do sistema SUS e INSS, né? Porque geralmente a doença, para quem tem condições, ela acontece, como a Lady Gaga, né? Que ela também tem essa doença, mas aí ela veio para o Brasil para fazer um show, ela cancelou o show, ela pagou todas as multas e ela não fez o show, mas ela estava numa crise fibromialgica. Aí, quando você põe o reflexo do que acontece com uma estrela para uma pessoa totalmente anônima, aí você realmente você equipara a situação de que dinheiro pode resolver muita coisa, mas a assistência você tem que ter. Por conta da nossa medicação, até hoje, nós, no Brasil inteiro, nós não temos o CID que nos garante a nossa medicação. E isso é uma coisa que eu venho batendo muito com os nossos presidentes, porque nós precisamos ter o respeito devido para que no nosso CID o governo nos dê a nossa medicação, que é imprescindível, muito cara, e nem todas as pessoas estão assistidas. Porque aquela criança que falou anterior, ela tem que ir para a escola, produzir na escola, aceitar o preconceito dos colegas, dos professores, da família, mas ela não melhora. Por que ela não melhora? Porque ela não tem a medicação, ela não tem as terapias que ela precisa fazer, a atividade física, a fisioterapia, as mais diversas atividades que a gente corriqueiramente deveria ter, porque eu acho que o sistema de saúde precisa se preocupar com essa demanda. O estudo que nós precisamos é do CID da fibromialgia, o protocolo de medicação. Você chega com o seu CID de fibromialgia, inclusive eu tenho um estudo feito maravilhoso por médicos renomados. Eu estou estudando esse protocolo e gostaria muito de que o poder público se aproximasse mais do paciente para que amenizasse. Porque nós sabemos que a nossa doença não tem cura, mas ela existe para algumas formas de amenizar e de a gente ter um pouco de conforto, que é uma fisioterapia,
uma hidroginástica. No meu caso, eu não posso fazer fisioterapia porque eu sou hipertensa. E outro tipo de atividade física é muito perigoso para mim porque eu tenho osteoporose. Inclusive, eu já quebrei minha perna, então tenho que fazer hidroginástica, porque eu não posso fazer com impacto. Então, tudo nos leva a crer que quando a gente tiver o momento de sentar com o poder público, que eu inclusive estou como presidente da associação, eu converso com todas as associadas no Ceará inteiro. Era o que eu ia falar, você exemplificou bem sobre as dificuldades que vocês passam, né? Mesmo tendo tanta gente já diagnosticada, não só aqui em Xerambi, mas no Brasil inteiro, sobre a questão do tratamento mesmo da fibromialgia, né? E como é que surgiu a ideia de você criar a associação aqui no Ceará? Já que não tinha, né? Não existia essa associação, como é que foi que surgiu para você? Não, vamos, agora eu quero, já que eu tenho essa doença, eu quero tentar buscar os direitos que ela tem. Partiu do princípio de que quando eu fui diagnosticada há 7 anos atrás, eu senti todas as dificuldades que um paciente enfrenta, com perícias médicas, com prorrogação de perícia médica e sem condições de trabalhar para se sustentar. E aí eu imaginei que de onde era que eu ia adquirir forças para poder lutar pela minha saúde. Sozinha eu não ia conseguir. E aí comecei a pesquisar e encontrei várias pessoas que tinham fundado associações e estava dando os pacientes um movimento organizado, a gente poderia angariar mais recursos para nosso bem-estar. E aí, lá no Rio Grande do Norte, tem uma associação que é atuante, que eu conheço. No Maranhão, nós estamos muito, muito, muito à frente. E aí, eu procurei no Ceará e não tinha. Mas aí, eu consegui sensibilizar as pessoas que eu identificava com a mesma doença e fiz uma proposta para que a gente lutasse. Na verdade, a associação ela foi criada para que a gente lute pelo bem-estar do paciente. Porque nós temos parcerias maravilhosas. Eu agora quero aproveitar esse momento e pedir que os voluntários de todas as áreas, se quiserem participar da nossa associação, nós aceitamos, porque a nossa associação é uma associação muito peculiar. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo para quem quiser conhecer, ajudar, né, e participar aqui da associação. É muito peculiar, porque hoje você percebe, nós temos quase 80 mulheres e temos homens também. Um número muito pequeno. Inclusive 2%. Mas para a gente trazer as pessoas numa situação como essa, a gente não tem, porque está todo mundo doente, está todo mundo em crise. Por quê? Porque nós passamos todo o nosso período, todos os dias, e bem dizer, o dia todo, sentindo dor. Então, até para a gente fazer uma sensibilização para que as pessoas entendam, é difícil, porque, inclusive, verbalizar isso, hoje eu consigo, com muita naturalidade. Mas já existiu muito bloqueio, porque geralmente o paciente fibromialgico, ele vem com uma série de outras patologias, e tem uma que quando nos retira do convívio social, que é a depressão, nós não temos aquela mesma condição de participar de tudo como antigamente. Você tem um círculo de amigos, mas você aceita, digamos assim, os seus próprios amigos, a sua família, elas não... Também não entendem, né? Elas não entendem, mas a gente fica muito, muito reduzido, muito
introspecta. E isso, se a gente não tiver uma terapia com um psicólogo, não tiver um bom psiquiatra, no meu caso, quem me acompanha é o traumatologista, porque eu tenho a minha doença de base é osteoporose. Mas são pacientes que têm a necessidade de ter acompanhamento multidisciplinar. São vários médicos que têm que nos acompanhar. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, eu sou o Douglas do Acordeão, passando aqui para agradecer Sertão TV, essa emissora que dá oportunidade a todos os artistas da região. Forte abraço. Sertão TV, feita para você. O Supermercado Super para você está repleto de novidades. Toda segunda e terça, ofertas de frutas, legumes e verduras, com a qualidade que você já conhece e com os menores preços da cidade. Às quartas e quintas é a vez de carnes e frios para o seu churrasco ficar mais gostoso. Parcelamos suas compras em 2 vezes no cartão, sem juros, com entrega grátis. Rua Cônego Pinto de Mendonça, 108, no centro de Quixeramobim. Contato 88-2149-0126. Super pra você, o supermercado da sua família. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Com dor, eu vou numa farmácia. Com dor, eu tenho que dirigir um carro, porque eu preciso me locomover. Porque se eu for andando, falta minhas pernas na dor, como eu já caí várias vezes. Então, eu digo isso porque eu já tenho uma estrada que eu estou percorrendo, que é interessante que seja visto do ponto de vista de que você é deficiente. Não é porque a doença não aparece, uma fratura exposta ou uma coisa assim, que você não que é... não seja real, né? Que não seja real.
mas é doloroso a gente enfrentar a realidade de viver com todas as limitações que nós temos. Porque ir para a aula como ela e quem trabalha é a questão da responsabilidade. Mas nós temos um sintoma que ele é muito danoso. A minha vida profissional, eu era conhecida como uma memória gigantesca. Hoje eu esqueço o aniversário de um filho meu, eu esqueço que hoje é quinta-feira, aliás, hoje é quinta-feira, mas saiu da minha boca. Porque já aconteceu de eu tomar medicação 2 vezes no mesmo dia. Hoje a minha medicação é dentro de uma caixinha que tem as datas. Por ordens médicas, eu não posso ficar nas redes sociais, porque contamina muito o estado psicológico da gente. Por conta do sistema nervoso central, ele é extremamente sensível. Quando ela falou aqui que ela não pode ouvir ou ver certas situações, que ela fica em crise, é a mais absoluta verdade. Existe vários fatores, né, que desencadeiam vários sintomas, né? As minhas amigas, associadas, a gente na terapia de grupo, nos fortifica, a gente fica mais forte porque a gente está diante de pessoas que vão entender todo o nosso diálogo. Embora hoje eu já sinta que a receptividade da realidade, inclusive do paciente, quando recebe o diagnóstico, graças a Deus, melhorou. Ele já não fica com aquele desespero que eu senti há 7 anos atrás. Já deu uma melhorada. Né, nesse sentido. Mas a melhorada de acordo com a sociedade, mas com o poder público, para o que a gente precisa, aí não teve ainda. E tem estudos, e eu acho que o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, elas precisam ter um profissional que receba de nós as demandas que é extremamente necessário. Por exemplo, tem uma paciente que ela não está mais conseguindo andar. Para ir para um reumatologista é uma dificuldade. Para fazer uma ressonância é uma dificuldade. Aí tem uma perícia marcada, tem que atualizar todo o histórico médico. Não dá para correr contra o tempo. E são exames caríssimos. Quando a gente cai na realidade dos fatos de que é um tratamento caro e você não tem uma rede de apoio, eu não preciso nem dizer de como é que um paciente se sente. Obviamente, ele vai se isolar. Obviamente, ele não vai ter condição de verbalizar em todas as portas que ele vai receber, não. E ele fica desestimulado. Nós não somos invisíveis. Nós não podemos ficar isolados porque nós temos um diagnóstico. Muito pelo contrário. Você sabendo e se interesse de estudar aquilo ali, se interesse de receber um fibromialgico dentro de um consultório, como já aconteceu, relatos de que o médico diz que é coisa da cabeça. O que é que eu digo para essas pessoas que me procuram dizendo isso? Não pode ser coisa da cabeça de um paciente se tem um CID, se tem um estudo, se no mundo inteiro, por que que aquele paciente vai ser visto com tanto preconceito? Exatamente. Isso tem que acabar. Pois é, Nádia, eu acho que a nossa conversa foi extremamente esclarecedora. Eu acredito que quem está em casa conseguiu entender o que é a fibromialgia, como ela funciona, o que é que as pessoas com fibromialgia passam. Eu acredito que não teve conversa melhor para a gente encerrar nosso programa de hoje. Então, eu queria te agradecer por ter contado um pouquinho da sua história e contar também um pouco sobre o que é que as pessoas com fibromialgia passam, né? E
continuar com esse pedido de quem está em casa, quem conheça mais sobre a fibromialgia, o poder público consiga fazer mais coisas, né, para vocês, e que em breve a gente tenha notícias de que muita coisa melhorou em relação à fibromialgia, né? Então, muito obrigada, queria te agradecer muito por esse espaço. Eu é que agradeço muito ao sistema, eu agradeço a você particularmente, Amanda, e quero dizer o seguinte, todas as pessoas que estão na nossa associação, elas sabem como é a nossa luta. E aí, quando a gente imagina que nós vamos ter uma rede de apoio, nos anima muito. Mesmo sabendo que a gente vai enfrentar uma doença que não tem cura. Mas eu gostaria pelo menos de que fosse respeitado e que o poder público se interessasse de nos trazer o que na lei a gente tem por garantia. Porque a lei, a saúde é um dever do Estado, né? É isso. Então a gente vai ter que lutar muito e eu só peço a Deus que me dê forças, porque eu realmente estou muito debilitada, mas existe uma força interior, uma motivação que me faz crer que a gente vai conseguir. E é cruzando o caminho com pessoas como você, que se sensibiliza, que quer estudar e que quer fazer com que as pessoas entendam como é o nosso viver. Muito obrigada.